Vila de Rei está a receber até 3 de agosto a 25ª edição da Feira dos Enchidos, Queijo e Mel. Organizada pelo município local, o certame apresenta um programa com muitas e diversificadas atrações. Mais de uma centena de expositores marcam presença ao longo dos 9 dias do evento, em que os visitantes são também convidados a visitar a 16ª Feira do Livro, na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, e a exposição de pintura O Campo e o Mar de José Figueira no Museu Municipal de Vila de Rei. De destacar ainda o variado programa de animação e o programa desportivo integrado no certame. A inauguração do evento teve lugar no sábado, com a presença do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, Otávio de Oliveira, uma sessão que decorreu com casa cheia na Câmara Municipal. Ricardo Aires, o Presidente da Autarquia vilarregense, começou por referir a importância desta realização no desenvolvimento do concelho. Uma vez mais nos encontramos reunidos para inaugurar mais um certame anual de atividades económicas em Vila de Rei, que é a Feira de Enchidos Queijo e Mel, a qual conta já com a sua 25ª edição. São 25 anos na senda do progresso, da empregabilidade em espaço rural e desenvolvimento económico do nosso concelho de Vila de Rei. Esta é uma iniciativa que visa, desde o início, a promoção e a dinamização das atividades económicas deste município, em parceria com entidades públicas e associativas. Na medida em que a economia é o motor de desenvolvimento de qualquer sociedade, torna-se cada vez mais premente e necessário criar e dinamizar uma estrutura de promoção e apoio ao desenvolvimento económico do concelho de Vila de Rei. Os planos de desenvolvimento regional elaborados até à data em Portugal têm privilegiado determinados âmbitos de intervenção, especialmente as infraestruturas e o da articulação territorial, distanciando outras vertentes como o meio ambiental, os recursos energéticos, as questões do emprego e da formação ou a promoção das atividades económicas, sociais e culturais para um isolamento parcial ou total face a estas comunidades. Esta falta de atenção, progressivamente menor, tem sido motivada pelos planos locais e pelo facto das instituições económicas e sociais pertencentes a estes âmbitos espaciais não contarem normalmente com competências significativas nestas matérias. Sabemos também que tudo isto tem implicações em termos de disponibilidade de verbas para a concretização dos mais variados projetos. Não podemos deixar de salientar a relevância de toda a ação levada a cabo pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional da nossa área, que diz respeito ao apoio prestado localmente e, bem assim, com todas as ações de formação e capacitação que em Vila de Rei têm vindo a ser desenvolvidas e que se assumem de particular relevância para a competitividade e empreendedorismo dos diferentes participantes. Neste sentido, é muito importante para o nosso concelho de Vila de Rei a promoção contínua de ações de formação profissional, não só ao nível dos jovens, mas também dos trabalhadores e desempregados, como também dos próprios empresários, procurando sempre articular esta com as necessidades do mercado existentes e fazendo prospecção contínua para novas alocações estratégicas de postos de trabalho. Um outro aspecto não menos importante prende-se com a divulgação de apoios medidas que as empresas possam beneficiar como forma de contornar alguns dos constrangimentos pelos quais estão a passar. O município de Vila de Rei tem disponibilizado, através do seu Gabinete de Desenvolvimento das Atividades Económicas, a todos os que o desejarem, apoio na constituição e fixação da sua empresa nas nossas zonas industriais e parques empresariais a criar. Posso neste momento salientar que estamos já na fase de recrutamento de empresas para reabrirmos a primeira fase do Ninho de Empresas para setembro, que irá situar-se no edifício Rainha Santa Isabel. Ao dotar o concelho com este instrumento de apoio à iniciativa empresarial, o município contribui para a aposta numa nova geração de empreendedores, determinada em colaborar para o desenvolvimento futuro do concelho. A divulgação das atividades económicas no sentido de promover o que se produz no concelho e incutir o espírito de trabalho em equipas de associativismo é, de facto, de grande importância e é cada vez mais um bom instrumento para dinamizar o tecido empresarial do nosso concelho. Foi neste sentido que o Executivo estabeleceu um acordo de cooperação com a Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Esta terá o objetivo de promover a internacionalização das empresas vilarregenses junto do mercado francês
e, ao mesmo tempo, procurar divulgar as potencialidades do Conselho para uma possível atração de investimento francês. Ao chegarmos à edição 25, são hoje mais de uma centena de expositores, várias tasquinhas e diversas entidades civis e protocolares que se fazem representar em mais uma feira de enchidos queijo e mel. Tal facto, verificando o seu crescimento ano após ano, só nos permite encher de orgulho da certeza de estar no caminho acertado para o desenvolvimento do Concelho de Vila de Rei. Neste sentido, não é por acaso que escolhemos esta data para o lançamento dos 2 vídeos promocionais do Concelho que vimos há pouco. Um na área do turismo e um outro voltado para a atração de investimentos privados. Com mais estas ferramentas, apostamos claramente na divulgação e promoção do que temos de melhor e de todas as vantagens em escolher Vila de Rei para investir. Aproveito ainda para salientar a apresentação pública do Tuk-Tuk Vila de Rei, que percorrerá os monumentos e ruas de Lisboa durante um ano, constituindo-se como uma aposta concreta na consolidação da nossa divulgação nos centros urbanos de referência no nosso país. Caríssimos amigos, uma vez mais agradeço a todos pela vossa presença, agradecendo numa forma especial, mais uma vez, a forma como o Sr. Secretário de Estado tem acolhido as nossas preocupações e agradecer a sua amabilidade em ter vindo hoje a Vila de Rei inaugurar a nossa feira, que para nós é o evento mais importante da nossa terra. É com muito gosto que acedi ao convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal para estar hoje nesta inauguração desta feira de Vila de Rei, que é a sua 25ª edição, e isso foi de alguma forma o corolário de algumas conversas que temos mantido nos últimos meses relativamente às oportunidades de desenvolvimento deste território, do interesse naturalmente em fixar empresas, em encontrar soluções, e foi com muito agrado que ouvi a avaliação positiva que o Sr. Presidente da Câmara Municipal fez relativamente às ações de formação que o Instituto do Emprego e Formação Profissional aqui tem realizado. São, por certo, ações que visam melhorar as qualificações das pessoas desta região, quer elas estejam desempregadas, quer estejam na sua atividade económica, e essas competências são naturalmente muito importantes para valorizar as suas capacidades de emprego ou para melhorar aquelas que são as suas execuções nas empresas onde se enquadram. E, portanto, no decurso das conversas que temos mantido nos últimos meses, visto que esta, de facto, é uma matéria que muito tem preocupado o Sr. Presidente da Câmara e que o Governo tem todo o gosto em acompanhar, no sentido de, naturalmente, criar condições para que o progresso e o desenvolvimento aconteçam de uma forma sustentada e com largos horizontes. Este é um momento que eu julgo que é, enfim, importante por vários motivos. Enfim, é a 25ª edição deste certame e, portanto, por certo, foi um caminho longo que já foi percorrido, mas terá sido sempre um caminho no objetivo, no propósito de animar a sociedade, de animar a economia, e estas iniciativas são de grande relevância e, portanto, eu também quero saudar a Câmara Municipal de Vila de Rei por mais esta iniciativa, que é, enfim, naturalmente um momento adequado para animar a economia local, para que um conjunto de atores económicos, os empresários, também atores sociais, enfim, de alguma forma a sociedade, se encontrem nesta altura e de alguma forma criem também relações, porque hoje é fundamental para os processos de desenvolvimento densificar as relações entre os diversos atores. E, portanto, este será um momento importante pela realização da 25ª Feira dos Enchidos e, portanto, do Mel em Vila de Rei. É também um momento particularmente importante. Nós vivemos em Portugal os últimos 3 anos com grande dificuldade. O Governo herdou o país na primavera de 2011, à beira de Portugal não ser capaz de honrar os seus compromissos. E, portanto, os últimos 3 anos foram anos difíceis, foram anos de sacrifícios, foram anos de procurar
corrigir muita coisa que, a nível da organização pública em Portugal, não estava como devia estar. E, portanto, foi de facto o momento em que a prioridade foi concedida a disciplinar as finanças públicas, em equilibrar os orçamentos e, portanto, isso teve alguns custos também ao nível da economia, ao nível do crescimento do desemprego e, portanto, foram custos sociais que, de alguma forma, se tiveram que suportar e esses foram os momentos em que, num plano de emergência social, o Governo encontrou, quer nas autarquias, quer nas instituições da economia social, parceiros para, de alguma forma, ajudar a diminuir esses impactos negativos do ponto de vista social que houve necessidade de, enfim, assumir face ao imperativo de pôr em ordem, digamos, as contas públicas. Felizmente para o país, a partir do primeiro trimestre de 2013, que as coisas se inverteram. E, portanto, julgo que hoje há a consciência plena de que, apesar de termos um elevado nível de desemprego ainda, apesar de ainda hoje termos um elevado nível de desemprego tão bem jovem, os últimos 16, os últimos 17 meses foram de uma descida consistente, paulatina, mas sempre num determinado rumo do desemprego. E, digamos, em consonância com essa descida do desemprego, também aconteceu algo que ainda é mais importante, que é a criação de empregos. Entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014, foi possível em Portugal, os senhores empresários, as entidades empregadoras da economia social, terem criado 72 mil postos de trabalho. E se porventura muitas das pessoas com mais de 65 anos não tivessem optado pela inatividade e pela reforma, o número de pessoas em Portugal que constituem a população empregada teria aumentado em mais de 100 mil pessoas. Ou seja, aquilo que aconteceu não foi só a diminuição do desemprego, porque por vezes quando se fala na diminuição do desemprego há algumas vozes que referem, bom, isso foi consequência da maior imigração, mas para contrariar, digamos, essas vozes, está aí a evidência do outro lado. E do outro lado está, efetivamente, a criação de mais empregos no decurso deste último ano, entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014. Hoje, felizmente, o número de desempregados que temos é, no país, já inferior àquele que era há 2 anos atrás. E, felizmente, em todas as regiões do país, o desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional é inferior àquele que era há 2 anos atrás. Naturalmente, como vos disse, há ainda um longo caminho a percorrer, mas estamos conscientes que estamos no caminho certo. E, de alguma forma, este caminho certo é aquilo que o Sr. Presidente da Câmara hoje também aqui, de alguma forma, deu sinais e fez referências. É, de facto, o incremento das relações com a Câmara de Comércio luso-francesa, no propósito de encontrar mais investimentos. É, de facto, esse o grande desígnio que nós temos que ter, porque não é possível que Portugal possa viver à base de mais emprego público, de mais obra pública, de consumo interno e, felizmente para o país, tem sido possível também, no último ano, as nossas exportações terem crescido de uma forma bastante sustentada e significativa, de tal forma que, pela primeira vez, ao longo de muitas décadas, foi possível que as exportações tivessem superado as importações. E, portanto, é esse, de facto, o grande desígnio a que estamos chamados, não só, digamos, o Governo, também, naturalmente, as autarquias, também a sociedade, as associações de empresários, no sentido de que o progresso, um melhor futuro, a recuperação daquilo que tivemos que, de alguma forma, sacrificar por força da necessidade de pôr em ordem as contas públicas, possa continuar a ser prosseguido. Sr. Presidente, contará, naturalmente, com o Governo e contará com o Governo não só nas áreas do emprego e da formação profissional, como aqui referiu,
mas poderá contar também com o Governo, designadamente em áreas que estão hoje, de alguma forma, já apresentadas na Assembleia da República, no sentido de o Estatuto dos benefícios fiscais valorizarem os investimentos no interior, de o Código relacionado com o investimento, de facto, majorar tudo aquilo que são investimentos no interior e, de alguma forma, os créditos fiscais e em sede de IRC também valorizarem a aposta, de facto, em zonas do país onde as oportunidades não são tão abundantes como são as do litoral, mas onde é necessário que continue a haver portugueses, que continue a haver qualidade de vida, e é nisso que o Governo está interessado. Para concluir, apenas referir que este também é um momento importante, porque estamos a lançar um novo quadro de fundos comunitários. O período entre 2014 e 2020 vai ser também determinante para, de alguma forma, alguns concelhos e regiões do interior possam aproveitar bem os fundos, e julgo que hoje há um reconhecimento na sociedade portuguesa que, de alguma forma, investimos, por vezes, até demasiado em infraestruturas, e que é necessário, no próximo ciclo de fundos comunitários, apostar em projetos de desenvolvimento que, naturalmente, criem um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento inclusivo, designadamente nestes territórios mais do interior. Portugal apresentou às instâncias comunitárias um acordo de parceria para o período 2014-2020. Neste acordo de parceria e neste período entre 2014 e 2020 há um papel muito importante às autarquias locais, há um papel muito importante para as comunidades intermunicipais. O poder autárquico vai ter aqui excelentes oportunidades. Pela primeira vez, o Fundo Social Europeu vai estar, digamos, regionalizado e, portanto, de alguma forma, um conjunto de oportunidades estão à disposição dos senhores autarcas e, portanto, é necessário estruturar estas oportunidades nos próximos 6 anos para que essas oportunidades se concretizem em mais desenvolvimento, em mais de qualidade de vida, para que quem, de facto, não está numa zona litoral e está com alguma interioridade, embora nós, é importante que se diga, em Vila de Rei não estamos no interior, em Vila de Rei estamos no centro, e Vila de Rei é, de facto, uma joia no coração de Portugal e, portanto, é para isso, naturalmente, que todos estamos interessados que continue e que se valorize. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde. Nós somos a Vila de El Rei Tuna, a Tuna mista do Conceito de Vila de Rei. Nenhum de nós estuda aqui, porque aqui não há uma universidade ainda. Então, cada um de nós estuda por um ponto do país, ou estudou, em alguns casos. E esta música que vamos cantar, todos eles estão a chegar, trata o nosso sentimento de vir aqui todos os fins de semana regressar à nossa terra natal. Ter família, amigos, filhos. É um sentimento muito bonito e ficamos muito bem. Muito obrigado. E agora, para vocês seguir a sua viagem, vamos cantar o hino de Vila de Rei. Esperemos que gostem. Obrigado. É para nós a mais bonita das terras de Portugal. Vila de Rei, terra de encanto, amo-te tanto, és Portugal, sempre cantando